Hebreus 10, versículos 11 a 25, diz assim a palavra de Deus. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. E acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Oremos. Pai amado e bendito, te agradecemos pela tua santa palavra, Deus, pela leitura, pela reflexão, e pedimos a ti que nos abençoe nesse momento de pregação da tua palavra, que teu Espírito Santo fale aos corações, que o Senhor possa nos despertar, nos corrigir, também trazer alento e paz e alegria da tua presença em nosso meio, e possamos com alegria reconhecer quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos, como diz o salmista. Abençoa-nos nessa manhã, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, já estou há alguns meses falando uma série pela manhã e alguns cultos à noite sobre os meios de graça, que são meios que o próprio Deus concedeu para que desfrutássemos da sua presença, crescêssemos e fôssemos fortalecidos na fé. Eu lembro que eu trabalhei por alguns anos, irmãos sabem disso, no sistema Petrobras, na Transpetro, que é a empresa transportadora da Petrobras, e eu lembro que eu trabalhei em alguns terminais. Trabalhei no terminal de Cabiúnas, que é em Macaé, no terminal de São Sebastião, lá no litoral paulista, e fiz trabalhos esporádicos em outros terminais também. E no terminal, irmãos, tinha um momento do almoço e também do jantar, porque tem gente que fica 24 horas, né? A operação funciona direto. Eu não era da operação, mas... E aí era uma festa, porque é muita comida, irmãos. O negócio é bem... É tipo, imagina uma comida a quilo, que não tem peso, é tudo liberado, você come à vontade. Então, eu engordei alguns quilos nesse período, reconheço. Quando vejo fotos dali, daquele período ali de 2012 até 2017, eu vejo que, né, eu cresci alguns quilinhos, né, não cresci na graça e no conhecimento somente, mas cresci no peso também, que a gente comia muito, irmãos. Você chegava assim, aquele banquete. Eu lembro que algumas vezes eu fiz um trabalho numa cidade chamada Coari, que é no interior, na floresta amazônica, 300 e poucos quilômetros de Manaus, lá no Amazonas, para dentro da floresta amazônica, nas margens do rio Solimões. E lá tinha uns peixes, tinha umas comidas maravilhosas, fruta, né, toda sorte. E a gente chegava no terminal, na hora do almoço, era uma festa, irmãos, era uma comilança. E por que eu estou falando isso? Não para te deixar com fome já, ainda está cedo, né? Mas alguns talvez já estejam ficando com uma fominha, mas para chamar a atenção que quando a gente chegava ali, irmãos, a gente se deparava. Uma vez até aconteceu uma coisa curiosa comigo, uma das primeiras vezes que eu fui no terminal, aí eu vi aquela comida toda, e tinha uma salada de frutas e tinha um negocinho branco aqui do lado que eu achei que era chantilly. Eu falei, meu Deus, eu nem como muito chantilly, mas aquela coisa de gente, né? Pessoas muito prósperas, com muito dinheiro, tem essa tendência, né? Quando vê muita comida, quer comer tudo de uma vez. Isso era eu, né? Então, quando vi tudo, quis abraçar tudo e peguei aquele negócio branco, botei em cima da salada de frutas, e quando fui comer era maionese, irmãos. Então,
Ficou um pouco intragável, salada de frutas com maionese, não deu para comer. Mas você via aquela festa, aquilo ali tudo, e você ficava, meu Deus, quanta comida, quanta fartura. E eu confesso que eu cometi alguns excessos gastronômicos nesse período. Ganhei alguns quilos, mas já ficaram para trás. Mas por que eu estou falando isso? Os meios de graça, irmãos, eu queria fazer uma analogia com um banquete. Imagina que você vai num lugar comer e tem toda a sorte de comida, e se você puder, não faça como eu que comia, como diz o pastor Roberto, pelos olhos, né, e pela boca também, comia demais. Mas imagina que você tem toda a sorte de um banquete, não de um banquete de comida, de bebida, de sobremesas fartas, mas um banquete espiritual que é colocado diante de nós pelo próprio Senhor e que muitas vezes nós não desfrutamos. E qual é esse banquete? São justamente o que temos falado ao longo dessas mensagens, os meios de graça, a oração, a palavra de Deus, a meditação nas Escrituras, os sacramentos. Vamos participar daqui a pouco da ceia do Senhor, falei domingo passado à noite, e até queria reforçar, pedir aos irmãos da liderança, mas a toda a igreja que ouça essa mensagem sobre a ceia do Senhor. É importante termos entendimento do que fazemos aqui, irmãos, e da importância de cumprirmos essa ordenança estabelecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, quando falamos de meios de graça, estamos falando como se tivéssemos um banquete espiritual a nosso dispor, mas que muitos, infelizmente, não desfrutam. A oração é uma dádiva. A palavra de Deus é um presente que Ele oferece para nós. Conversava com uma pessoa esses dias, passando por momentos de muita dificuldade, e falava para mim, o que tem me sustentado é a palavra de Deus. O que tem me sustentado é a leitura, a meditação, a reflexão na palavra de Deus. Quando cantamos, como fizemos essa manhã, e cantamos as verdades de Deus, cantamos aqui, porque Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Isso está nas Escrituras, isso alimenta a nossa alma, que reforça sabermos que mesmo em meio às lutas, servimos a um Deus que é bom, que é todo-poderoso. Então é como se a gente tivesse um banquete diante de nós, Deus nos colocasse num buffet livre, já pago, de graça, e basta nós estender a mão e botar lá a comidinha no prato. E muitos não têm desfrutado das riquezas que temos a nosso dispor na oração, na palavra, na meditação, na comunhão. E muito por causa da distração dos nossos dias. Somos uma geração muito distraída. Somos uma geração que facilmente perde o foco. Por isso que eu recomendo a você vir para a igreja com uma Bíblia de papel, a ler na sua casa uma Bíblia de papel. Por quê? O celular tem tantos recursos, né? O celular tem tantas coisas de busca, tanta coisa legal para você pesquisar, mas a Bíblia de papel tem uma coisa, ou melhor, não tem uma coisa que o celular tem, ela não tem notificação. Então você vai poder ler a sua Bíblia tranquilamente, que não vai pular uma mensagem falando do youtuber que você gosta de assistir, ou então uma mensagem de WhatsApp, ou uma notificação de Instagram. A Bíblia de papel não tem esse problema. Então, tenha a sua Bíblia de papel, ou leia no celular, com o celular com a rede desligada. Cada um faça da sua forma, mas blinde a sua mente daquilo que te distrai e desfrute do banquete que Deus nos oferece através da oração, através da palavra de Deus, através dos sacramentos. E hoje eu queria falar especificamente de um meio de graça, que nem todos os autores que falam sobre isso colocam dessa forma. Mas eu queria pedir ajuda ali dos universitários. Eu citei algumas vezes um artigo de um autor chamado Earl Blackburn, que está um artigo chamado Os Meios de Graça, a maneira de crescer na vida cristã. Eu vou até passar o link para os irmãos depois. E esse autor... pode voltar lá para o... Ao contrário, aqueles itens, por favor. Isso. Mas o primeiro, tem um anterior. Ele fala assim, quais são os meios particulares de graça? Leitura da palavra de Deus, oração e meditação na palavra. É muito simples. Ele chama de meios particulares. Esse aqui é a forma que Deus estabeleceu para nós desfrutarmos do banquete espiritual que Ele já deixou à nossa disposição. Leitura e meditação na palavra de Deus e oração, meios particulares. O crente tem que ler a Bíblia todos os dias. Claro, tem um dia que surge um turbilhão de coisas que você não consegue ler, mas no outro dia leia a Bíblia 2 vezes. A gente precisa meditar, ler, refletir, ouvir, cantar a palavra de Deus, e precisamos ter uma vida intensa de oração. Isso que esse autor chama de meios particulares de graça. Mas ele dá uma outra qualificação que ele chama de meios públicos de graça. Ordenanças, que vimos semana passada, de manhã à noite, o batismo e a ceia, comunhão com os irmãos, oração coletiva, que eu falei numa mensagem anterior. E hoje, se você puder, volte à noite, que hoje eu vou concluir essa série de mensagens e falarei um pouco de um certo resumo do que falamos até aqui, e quero fazer um fechamento. Se puder, volte à noite, mas já falei sobre oração coletiva. Atos 2:42 é o texto que está no saguão da nossa igreja, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, a igreja ali reunida. Mas hoje eu quero falar desse primeiro aspecto que ele fala aqui,
que ele coloca como meio que ele chama público de graça. Reunir-se para adoração pública. Fazer o que estamos fazendo nessa manhã, segundo esse autor, Earl Blackburn, um nome meio diferente, e eu concordo muito com ele, é uma forma que Deus estabeleceu para que a igreja seja fortalecida, edificada, sustentada, motivada a, como cantamos aqui, a avançarmos. Obrigado, Rafael. Pode tirar, por favor. E talvez você pense, mas isso aí foi esse autor que inventou? Ou então foi o bispo Walter McAllister? Ou a ideia do pastor, que o pastor tem muita ideia, lê muito livro, então acaba vendo muita coisa na cabeça dele. Ou então foram os puritanos lá que criaram a Confissão de Fé de Westminster. Ou então foi João Calvino, ou foi Martinho Lutero, ou foi Paulo, Pedro, ou foi o autor aos Hebreus. Não, irmãos, cremos que isso foi estabelecido pelo próprio Deus. O Senhor estabelece as normas de conduzir a sua igreja. Eu creio que muitos cristãos hoje estão perdidos, estão desorientados, inclusive líderes, porque eles estão querendo tocar a igreja com estratagemas humanas, mas a igreja tem que ser conduzida, e a nossa vida cristã também, da forma não que nós achamos, mas que Deus estabeleceu. E um dos meios que Deus estabeleceu para nos banquetearmos na sua presença é o que estamos fazendo agora. Estamos reunidos como igreja para adorá-lo. Salmo 133, muito conhecido, fala que Deus derrama a sua bênção na comunhão. Vamos lá, vamos ler esse salmo. Muitos aqui conhecem, se não todos, mas vai lá no Salmo 133. Vamos ler em voz alta, todos juntos, são apenas 3 versículos. Salmo 133, todos juntos. Espera que tem gente achando, espera um pouquinho, espera o irmão achar para a gente ler todo mundo juntinho. Todo mundo encontrou? Amém? Esse amém foi meio fraco, hein? Todo mundo achou? Amém. Então vamos ler assim com esse vigor. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes do Senhor. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Embora esse salmo tenha sido escrito pela pena de Davi, o rei poeta, quem o inspirou foi o Espírito Santo de Deus. Então é Deus que determinou que a sua bênção fosse derramada no meio do povo de Deus. Então, irmãos, não é uma determinação da nossa igreja, da nossa denominação ou de autor humano qualquer, mas o próprio Deus estabeleceu que o seu povo deve caminhar junto. Por isso que eu falo, a gente poder transmitir os cultos é útil, tem pessoas com questões de saúde. Nesses dias tivemos muitas pessoas acometidas de quadros gripais e outras questões que não podem estar na igreja e podem acompanhar o culto, mas se você pode estar presencialmente, esteja. Nada substitui estarmos presencialmente adorando ao Senhor junto com a igreja. Por isso que a gente não diz que a gente faz culto online, a gente transmite o culto. O culto é presencial, mas a gente transmite para aqueles que de fato não puderem acompanhar presencialmente o culto que está sendo prestado ao Senhor. Então isso aqui é uma bênção, irmão. Isso aqui é como se fosse uma parte do banquete. Imagina, remetendo a meus tempos lá do sistema Petrobras, que você está entrando naquele refeitório cheio de bandejas com toda sorte de alimentos, e aí você tem ali a oração, você tem ali a palavra de Deus, você tem ali os sacramentos, você tem ali batismo e santa ceia, você tem ali a comunhão dos santos, você tem ali a adoração pública. Aquilo que alguns autores chamam de reunião solene. Quando a igreja se reúne, Deus se move no meio do seu povo, irmão. Há algo especial quando nos reunimos como igreja. Isso não desqualifica termos a nossa oração pessoal, individual, não desqualifica termos o nosso culto domiciliar, nosso culto familiar, nos reunimos com a nossa família para orarmos, para buscarmos a Deus, mas precisamos nos reunir como igreja. Não despreze. Eu fico muito preocupado que eu vejo que muitos cristãos dos nossos dias desprezam a reunião dos santos por qualquer motivo. Pense bem a bênção que é o banquete que Deus nos proporciona a cada vez que nos reunimos. Mas vamos voltar lá a Hebreus 10, porque eu quero refletir nesse texto e seguindo o que li num comentário do reverendo Augusto Nicodemos. Ele dividiu em 3 pontos e fez um link com as 3 virtudes cardeais, assim chamadas, que você encontra lá em 1 Coríntios 13, fé, esperança e amor. Então vai ser fácil de você memorizar os 3 pontos dessa mensagem, que são fé, esperança e amor.
Fé, versículos 19 a 22, esperança, versículo 23, e amor, versículos 24 e 25. Então, primeiro desses três elementos, a fé, versículo 19 diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. O que o autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, está nos falando? Cheguemos à presença de Deus, nos aproximemos do Senhor com ousadia. Mas o versículo 19 começa com uma palavrinha. Qual é a primeira palavrinha do versículo 19? O que significa quando aparece um portanto, assim? Significa que você tem que lembrar o que está escrito atrás. Por isso que eu comecei lendo no versículo 11. Olha o que diz o versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Que coisa maravilhosa, irmão. Por isso que, diferente dos católicos romanos, nós entendemos que a ceia não significa uma continuação do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus foi único, já foi consumado. Aqui é uma memória do que ele fez, mas não só uma memória, como falei domingo passado. Deus se faz presente na comunhão, Deus se faz presente quando nos reunimos ao redor da mesa de uma forma especial, mas não é no cálice se transformando em sangue, não é na carne do pão se transformando na carne de Jesus, e também não é um sacrifício contínuo de Jesus. O sacrifício já foi feito uma única vez por nós, irmãos. Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Esse é o evangelho. Somos pecadores, todos nós somos pecadores, mas Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Por isso que a gente participa da ceia toda semana, para nunca nos esquecermos disso e participarmos desse sacramento. E precisamos lembrar disso diariamente quando você ouve um louvor. Ontem eu estava ouvindo um louvor que recentemente foi cantado aqui na igreja, acho que foi o diácono Marcos que trouxe, muito bonito, pretendo trazê-lo para a gente cantar também, Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício na cruz. Eu não decorei a letra ainda, mas fiquei ouvindo, que letra linda! E eu arrumando a louça lá em casa ontem à noite, Tatiana cuidando das crianças, e eu meditando na obra do sacrifício de Jesus, e aquilo comoveu meu coração. A gente precisa se lembrar que Jesus Cristo morreu por nós uma única vez, irmãos, alimentar a nossa alma com essa verdade. Em meio às tribulações, a gente lembrar que Jesus Cristo pagou um alto preço. Hoje à noite vamos cantar um louvor que diz que Jesus abriu mão de sua glória, como está lá em Filipenses 2. E eu pensava, falei isso no ensaio com os irmãos na quinta-feira, né, os músicos têm ensaiado para o culto da noite na quinta-feira, e eu no final do ensaio comentava com os irmãos como essa letra falou meu coração, que às vezes a gente precisa fazer pequenos sacrifícios na nossa vida, e a gente resiste. E aí quando a gente pensa que Jesus abriu mão da sua glória e pisou nessa terra para nos salvar, a gente fica até constrangido. Meu Deus, Jesus Cristo sem pecado veio a esse mundo, viveu sem pecado, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, e às vezes a gente, para fazer um sacrifício tão pequeno em nome do Senhor, a gente resiste. Então as músicas alimentam a nossa alma e nos lembram que Jesus morreu em nosso lugar. Mas o texto continua, versículo 15. E disto nos dá testemunho também quem? O que está escrito aí, versículo 15? E disto nos dá testemunho também o? Mas olha o que ele continua dizendo. Porque após ter dito, onde é que está isso aí que ele está falando? Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Quem sabe onde está escrito isso? Jeremias, capítulo... Talvez tenha uma notinha de rodapé na sua Bíblia aí dando uma dica. Jeremias, capítulo 31. Mas quem o autor aos Hebreus falou que escreveu essas palavras? Foi Jeremias? Foi quem? Nos dá testemunho também o? Aqui é mais uma evidência de que as Escrituras são inspiradas por Deus. O autor aos Hebreus não fala, disto nos dá evidência, nos dá testemunho o profeta Jeremias, mas ele fala, disto nos dá testemunho o Espírito Santo, deixando claro que, embora tenha saído da pena do profeta Jeremias essas palavras, que estão no capítulo 31 do livro de Jeremias, quem de fato é o autor dessas palavras é o Espírito Santo de Deus. E ele diz, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei sobre a sua
mente. E acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Cristo pagou o preço por nossas vidas. Ele é o sacrifício perfeito, irmãos. Agora eu te pergunto, uma aplicação falando sobre... Tantas pessoas hoje estão ávidas por uma palavra de Deus. Senhor, fala ao meu coração, o Senhor me dá uma direção, e podemos orar, e eu creio que Deus fala hoje. Mas muitas pessoas não atentam que Deus fala de muitas formas pela sua própria palavra. O Espírito Santo, você quer ouvir Deus? Abre e leia a Bíblia. Ouça com atenção a pregação. Ouça louvores que cantam a palavra de Deus, que ali certamente é Deus falando. O que eu estou falando aqui, fora do que eu estou lendo, são palavras minhas, mas o que eu estou lendo é a palavra de Deus. Isso é inspirado por Deus. Então, você quer uma palavra da parte de Deus, sem dúvida, sem precisar perguntar se é de Deus ou não, leia a Bíblia. Tudo que está na Bíblia é certamente inspirado pelo Espírito Santo para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento. Então, o que ele está falando? Jesus já fez tudo, ele é o sacerdote perfeito. Então, entre com ousadia. Então, primeiro ponto, entre com ousadia, ore com fervor, com alegria. Nós temos livre acesso ao Pai. O Bruno da Isabela me passou uma mensagem, vou até procurar aqui, que eu me lembrei agora ontem, que eles estavam vindo, participando desse treinamento, também de atividades lá. Eu vou compartilhar o que ele me passou, que eu achei muito interessante, de David Livingstone, que foi um missionário escocês. E a frase diz o seguinte: se uma comissão dada por um rei terreno é considerado uma honra, ou seja, se um rei desse mundo te manda fazer alguma coisa, você vai se sentir honrado. Então, se uma comissão dada por um rei terreno é considerada uma honra, como pode uma comissão dada por um rei celestial ser considerada um sacrifício? Então, se o rei terreno manda fazer alguma coisa e você se sente honrado, quanto mais não devemos nos sentir honrados se o rei eterno, imortal, invisível, mas real, o rei dos reis, Senhor dos senhores, nos comissiona a pregar o seu evangelho. E a gente às vezes fica assim, mas isso é tão difícil, disse David Livingstone, como me passou ontem o Bruno. E a oração é a mesma coisa, irmãos. Às vezes a gente fica preocupado se vai participar de uma entrevista de emprego, tem que me arrumar bem, tem que fazer a barba, tem que cortar o cabelo, as mulheres têm que fazer escova, tem que me preparar bem, vou receber um cliente importante, preciso ir bem arrumado, preciso botar um perfuminho, preciso limpar o carro se for receber um chefe da minha empresa. A gente não pensa isso? Mas a gente tem livre acesso à pessoa mais importante do universo, o Deus eterno, o Rei todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e muitas vezes a gente não dá valor, irmãos. Entre com ousadia, tenha essa certeza, Deus me ouve, eu tenho livre acesso a Deus. Muito mais importante do que o diretor da empresa, mais importante. Uma vez quando trabalhava na Transpetro, eu trabalhava na sede ali na Candelária, salvo quando estava nessas viagens, e uma vez teve uma reunião com o presidente da empresa e o meu coordenador não estava presente. E era uma pessoa, esse presidente, político, senador por um estado do Nordeste. Nada contra os nordestinos, pelo contrário, lamento que eles tenham políticos como aquela figura. Meu Deus. Mas o coordenador não estava, mandaram eu subir para a reunião com o presidente da empresa, porque estava recebendo um fornecedor. Foi horrível, não por mim, porque eu fiquei lá na minha, mas ele acabou com... Bom, não posso nem falar muito. Um fornecedor, porque provavelmente não atendia a seus interesses escusos. Mas, quando me chamaram assim, eram umas 7 e pouca da noite, fiquei até mais tarde no escritório. Olha só, o presidente está chamando, o Eduardo não está aí, você pode ir lá participar para falar um pouco do trabalho que vocês estão fazendo? Amém, tem jeito, né? Mas me deu aquela pressão, caramba, eu vou participar de uma reunião com o presidente da empresa. Agora a gente tem um acesso ao presidente do mundo, irmãos. A gente tem acesso ao rei dos reis, todos nós. Você não precisa ter qualificação, não precisa ter crachá verde. Na Petrobras tem crachá verde, que é funcionário próprio. Você não precisa ter crachá verde, você não precisa ter visto. Nós temos livre acesso, porque Jesus rompeu o véu. Então, muito mais importante do que o presidente da empresa é o Senhor do universo. E nós temos livre acesso. Então, entre com ousadia. Mas ele continua, falou da fé. E olha o que diz o versículo 22. Aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Entre com a consciência lavada na presença do Senhor e com consciência de que não podemos permanecer no pecado e permanecer na presença de Deus. Então pedimos perdão a Deus e entramos na sua presença. Mas o segundo ponto, a esperança. Apenas o versículo 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Essa carta, por isso não à toa o nome é Hebreus,
né? Hebreus é a origem lá do povo judeu, também chamados de hebreus, e possivelmente uma menção lá a Éber, está lá nas genealogias primeiras lá de Gênesis. Os hebreus, os judeus, estavam padecendo perseguição. Naquele período era muito difícil um judeu se converter a Cristo, que ele era perseguido, às vezes era expulso da sua casa, às vezes perdia seu emprego, perdia seus familiares. E essa carta talvez tenha sido uma grande pregação de um autor que não sabemos quem foi, de estímulo aos irmãos que estavam em perseguição. Então, para aqueles irmãos, ele fala: guarde firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Isso vale para nós hoje. Então, se devemos ter a fé que podemos entrar na presença de Deus, devemos guardar firme a esperança. Nos momentos de tribulação, de dificuldade, permaneça firme no Senhor. Tenha essa certeza que vale a pena servir a Deus. Deus distingue para si o piedoso. Deus separa para si aquele que o ama, aquele que serve a Ele. E aí chegamos no nosso terceiro e último ponto. Mas antes de falar dele, irmãos, talvez você pense assim: tudo bem, se Jesus pagou o preço, temos livre acesso a Deus, e devemos entrar com ousadia, e devemos permanecer sem vacilar, firmes nessa esperança. Eu podia viver a vida cristã sozinho? Afinal, eu tenho fé que Jesus me salvou, eu posso entrar na presença de Deus, que o véu foi rasgado, eu tenho livre acesso ao Pai, eu posso permanecer firme sem vacilar na esperança. Talvez se a carta aos Hebreus terminasse aqui, alguns de nós podiam pensar isso. Então a fé pode ser vivida de forma solitária. Porque ele está falando para eu entrar na presença de Jesus, de Deus por meio de Jesus, para eu permanecer firme. Mas se alguém em algum momento pensar isso, os versículos seguintes mostram que não é bem por aí. E aí falaremos depois da fé e da esperança sobre o amor, versículos 24 e 25. Diz assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Ontem tivemos uma reunião com o Ministério de Música. Eu louvo a Deus pelo empenho, pelo engajamento dos irmãos e irmãs, têm trabalhado, se esforçado. Vocês chegam aqui, né, antes do culto, um pouquinho, não tem noção, o pessoal chega aqui 8 horas da manhã, ensaia, à noite a gente chega por volta de 5h15, 5h30, está tendo ensaio durante a semana para os cultos da noite. Os ministros, eu tive uma reunião antes com os ministros durante a semana, os ministros de música, a gente se prepara, às vezes pensa 2 semanas antes qual o louvor que vai tocar, vê cifra, vê tom, tem todo um trabalho que é feito, e louvado seja Deus por isso, irmãos, pelo trabalho desses irmãos e de tantos outros que servem na igreja em outros ministérios. Mas talvez você pense assim: eu preciso ter um ministério. E se você pensa assim, que bom, nos procure, porque trabalho tem. Não só no Ministério de Música, mas na escolinha estamos precisando de ajuda, no serviço de culto estamos precisando de ajuda, e muitas outras iniciativas. A intercessão é um trabalho que ninguém vê as irmãs ali orando, mas é fundamental. Precisamos, então, também que as irmãs da intercessão não deixem de estar aos sábados e às terças-feiras, porque é importante, é um trabalho de oração, é importante o Ministério de Intercessão estar presente, como tem estado na maioria das vezes, e terça-feira sempre tem, a maioria das vezes, sempre, mas como os irmãos, na sua maioria, têm estado. Terça-feira, após o culto, os irmãos e irmãs oram pelas pessoas. Então, há muito trabalho para ser feito. Se você quer se engajar em um ministério, nos procure, que não vai faltar trabalho. Estamos precisando de pessoas em diferentes ministérios. Mas você não precisa de um ministério para servir a Deus. Você não precisa estar ligado a algum ministério, a alguma liderança, não precisa estar fazendo alguma coisa específica. Porque o que nós lemos no versículo 24 é para todo crente. Independente se é pastor, se é diácono, se é ministro, se é músico, se trabalha com crianças, se é da intercessão, pois ele diz: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Você pode fazer isso, independente se você tem algum ministério na igreja ou não. Você pode amanhã ligar para o irmão que não veio à igreja hoje e falar: senti sua falta, está tudo bem contigo? Mas talvez você descubra que o irmão está doente, ou que foi visitar um parente. Você pode fazer isso, eu posso fazer isso, independente de ministério. Então, estimule as pessoas às boas obras. Mas você vê que o autor aos Hebreus não para na fé e na esperança, mas ele fala do amor, e desse amor que tem que estar permeado na vida da igreja. Não somente para o pastor, ele não fala: pastor, estimule a boa obra e anime uns aos outros. Não somente o pastor deve fazer isso, mas toda a igreja. E ele continua no versículo 25: não deixemos de nos congregar. Leia o versículo 25 em voz alta comigo, por favor. Não deixemos de nos congregar, como é costume de algum. Ponto. Só até aí, por enquanto. Naquela época, irmão, já tinham pessoas que desprezavam a igreja. Alguns por motivos talvez até compreensíveis, porque sabiam que se estivessem junto com a igreja podiam ser perseguidos, mortos, perderem sua família. Não que justificassem não estar na igreja, mas assim, motivos que você poderia até compreender. Mas o autor aos Hebreus é categórico: não deixe de congregar. E aí eu vejo que esse movimento tão comum hoje em dia de desigrejados,
não está alinhado com a palavra de Deus. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente julga muito, né? Não está indo na igreja, não tá, você está errado. Tem pessoas que saíram da igreja porque foram feridas. Tem pessoas que sofreram debaixo de lideranças cruéis, de líderes tiranos, ou tiveram problemas na igreja, ou pecaram mesmo, vacilaram, então com vergonha de voltar. Então, se você encontrar algum desigrejado, não julgue, aponte o dedo e fale, seu pecador miserável, você tem que estar na igreja. Às vezes as pessoas sofreram e têm dificuldades, às vezes, de congregar, têm traumas, têm dificuldade de se envolver, mas isso não diminui o imperativo aqui do autor inspirado pelo Espírito Santo. Nós precisamos caminhar juntos, irmãos. Precisamos valorizar esses momentos. E aquele autor que eu falei no início, ele entende isso como um meio de graça, irmão. Estarmos caminhando juntos é uma forma que o próprio Deus estabeleceu para abençoar a sua igreja. Não é a ideia do pastor, não é a ideia do bispo, não é a ideia do autor que eu citei, não é a ideia de João Calvino, é a ideia de Deus. Deus quer que o seu povo caminhe junto. Lá em Provérbios diz que o solitário busca os seus próprios interesses, insurgindo-se contra a verdadeira sabedoria. Acho que é Provérbios 18:1. O solitário não é o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus quer que a gente caminhe juntos. Então não despreze a comunhão dos santos. Isso é um meio de graça que Deus estabeleceu. E ele continua aqui no versículo 25. Pelo contrário, façamos admoestações, exortações, estímulo uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, irmãos, Deus nos chamou para vivermos juntos. Deus não nos chamou para vivermos isolados. E o culto público, quando nos reunimos aqui, irmãos, é uma ferramenta poderosa que Deus estabeleceu para edificação e fortalecimento do seu povo. Então, não despreze, procure estar presente. Se você tem condições, venha durante a semana. Temos tido momentos tão preciosos aqui de oração. Ontem o jejum foi muito abençoador. Sempre eu tive a mesma sensação que sempre tem, todo sábado, que o tempo voa, irmãos. Quando eu olhei 10h40, ainda tinha que pregar. Eu falei, meu Deus, já passou. Tem que pregar correndo, mas era uma pregação mais breve também. Não deixe de estar presente quando essas portas se abrirem. Entenda isso como um meio que Deus estabeleceu para abençoar a sua vida. Não deixe de participar da ceia do Senhor. Quando eu assumi a igreja, às vezes tinha o hábito de alguns irmãos pedirem para participar da ceia, trabalhando na escolinha. Aí, no momento da ceia, alguns ministros iam lá e levavam o cálice e o pão, e eu suspendi isso, porque eu falei, não é assim que participa da ceia. Com todo respeito aos irmãos, estão servindo, estão trabalhando, mas os irmãos que trabalham na escolinha têm que vir em outros cultos que não estejam escalados para participar da ceia. Se só vem para trabalhar, então tem que trabalhar menos ou parar de trabalhar, porque a ceia você participa como um todo. Não é algo que você vai ali e toma um suquinho, um copinho. Então, a gente cortou isso. Então, para participar da ceia, você tem que participar de todo o culto. E aí, o irmão da escolinha, glória a Deus pelo trabalho dos irmãos e irmãs, vai ter que estar em cultos também que não esteja trabalhando para participar da ceia. Não despreze esse momento, irmãos. Não despreze o que Deus ministra ao seu povo quando o seu povo está reunido na sua presença. É algo maravilhoso. E é algo que Deus estabeleceu. E é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Mas eu não concordo, eu não acho assim. Então tá bom. Vai ficar dando cabeçada até entender que é Deus que estabelece dessa forma. Não é o pastor. Não deixe de congregar. Não deixe de estar junto. E como disse esse autor que eu mencionei, isso é um meio de graça, uma forma que Deus colocou, assim como a oração, como a palavra, como os sacramentos, da igreja ser fortalecida e caminhar para a glória de Deus. Queria terminar com algumas palavras ainda desse autor, nesse artigo. Ele diz assim, Deus jamais tensionou que o verdadeiro crente vivesse sozinho. Não quer dizer que você tem que ser amigo de todo mundo, falar com todo mundo. Tem gente que tem essa habilidade de falar com todo mundo. Às vezes é engraçado que eu vejo casais assim, né? Que o marido fala com todo mundo e a esposa é mais reservada. Ou o contrário, a esposa fala com todo mundo, chega na igreja, dá um abraço, Pai do Senhor, não sei o quê. E o marido, tudo bem? Não tem problema nenhum. Cada um tem o seu jeito. Você não precisa ser o que fala com todo mundo, mas você precisa se relacionar com pessoas. Seja no seu jeitinho mais reservado, seja no seu jeitinho mais expansivo. Deus não tensionou que vivêssemos sozinhos, irmãos. Precisamos caminhar juntos. E ele diz assim, historicamente as igrejas sempre adoraram no domingo. O primeiro, diz esse autor, o melhor e mais admirável dia da semana para adorar o primeiro, melhor e mais admirável dos seres, o Senhor dos Exércitos e seu Filho, Jesus Cristo. Eu acrescentava que a gente também adora o Espírito Santo, que a gente adora a Santíssima Trindade. Mas a igreja se reúne historicamente domingo, dia do Senhor. A partir de setembro eu vou fazer uma série sobre os 10 mandamentos e vou falar mais também sobre isso, sobre a importância de voltarmos a entender, não como era o sábado necessariamente no Antigo Testamento, mas como é precioso quando reservamos o dia do Senhor para culto a Ele.
E ele chama de o melhor, o mais admirável, o primeiro dia da semana, para adorar o primeiro, o melhor e o mais admirável dos seres. Que a gente valorize a comunhão. Lá em Atos 27, eu não vou ler, Atos 20, versículo 7, fala que no primeiro dia da semana eles se reuniram para partir o pão, já mostrando que a igreja já se reunia no domingo, não é invenção também, depois dos dias apostólicos. Pode passar, Rafael. Acho que tem mais um aí. E ele diz, os elementos da adoração pública. Então, o que a gente tem que fazer quando se reúne, já que Deus mandou fazer isso? Leitura, pregação e ensino das Escrituras, o que estamos fazendo agora, lendo e ensinando as Escrituras. Cântico de salmos, hinos e cânticos espirituais, como está lá em Efésios e em Colossenses. Ofertas e orações, o culto público é só isso aqui. Por isso que eu sou bem resistente a gente ter coisas extras no culto, porque o culto bíblico é isso aqui. Palavra, cânticos, orações e ofertas. E os sacramentos, certamente. Então, pregação e ensino das Escrituras, cântico de salmos, hinos e cânticos espirituais, ofertas e orações. Olha o que ele diz, muito legal isso. Na leitura e exposição das Escrituras, o que estamos fazendo agora, Deus fala conosco. Você quer que Deus fale contigo? Ouça a pregação da palavra, leia a palavra de Deus. Porque na leitura e exposição das Escrituras, Deus fala conosco. Nos cânticos, ofertas e orações, nós falamos com Ele. Nós cantamos a Ele, nós dedicamos nossos valores financeiros a Ele por meio das ofertas, nós oramos e falamos com Ele, e Ele fala conosco por meio da palavra do Senhor. Obrigado, Rafael. Então não despreze, irmãos. Eu sei que quem me conhece um pouquinho sabe que a última coisa que eu gosto de ser é chato, ficar pegando no pé dos outros, mas é meu trabalho. Trabalho do Bruno não está aí hoje de manhã, é cozinhar, então ele tem que cortar o tomate. O meu trabalho é pegar no pé dos membros, porque tem que estar na igreja. É o que Deus me chamou para fazer. Eu quero fazer bem. Mas, mesmo às vezes, não sendo muito meu estilo pessoal, mas não interessa o meu estilo pessoal, interessa o que Deus quer. E a gente precisa estar na igreja, irmão. A gente precisa valorizar a comunhão dos santos. Eu posso dizer pelo meu exemplo, porque desde que eu me converti, eu sou um rato de igreja, irmão. Eu liderava a juventude, às vezes saía da freguesia da juventude no sábado, 11 horas da noite, às vezes tinha ensaio no outro dia, 8 horas da manhã eu estava lá. Carla, que congregou comigo, pode testificar isso, Solange também, Silva um pouquinho, né? Me viu lá na freguesia. Eu sempre vivi na igreja, irmão. Sempre amei estar na igreja, estava sábado, estava domingo, estava durante a semana, que é muito bom estarmos na comunhão dos santos. Então não é só uma questão de exortação, é de você desfrutar. Lembra do que eu falei no princípio? É um banquete que o Senhor coloca diante de nós, toda vez que nos reunimos. Então pegue a sua concha lá de feijão, carregue, pegue o seu arrozinho, pegue a sua saladinha de tomate, coma com alegria das dádivas que Deus nos dá pelos meios de graça, pela oração, pela palavra. A vida cristã é simples, a gente complica. Antes de você sentar num divã para fazer uma terapia, dobre o seu joelho. Não quer dizer que uma terapia não possa te ajudar, mas tem muita gente que vai primeiro no divã, busca as ferramentas da sabedoria humana, que muitas vezes não ajudam, ou ajudam muito pouco, que alguma dose de sabedoria ali às vezes existe, antes de dobrar os seus joelhos e buscar sabedoria nos céus, onde há rica fonte, onde há um banquete diante de nós, onde há orações, pela palavra, pela comunhão e pela congregação, pela comunhão dos santos. Deus derrama a sua bênção. Não despreze isso. Valorize. E valorize também que participaremos agora a ceia do Senhor. Lembraremos que Cristo não morreu. Eu não sou a igreja. Alguém falou assim, está errado falar que eu sou a igreja. É verdade. Nós somos a igreja. Eu faço parte da igreja. Cristo não morreu por nós individualmente também, mas Ele nos chama a viver em comunidade e a valorizar esse momento único que temos. E se você puder, volte à noite, que vou concluir essa série de mensagens falando sobre 8 dicas práticas de você se deleitar nos banquetes de Deus. 8 orientações práticas para você ter uma vida de oração mais intensa e de leitura da palavra, de devoção mais intensa a Deus. Então, se puder, retorne à noite. Mas vamos orar, os irmãos vão servir a ceia, podem se posicionar.